Graça e paz, meus queridos. Amém. É bom estarmos na casa do nosso Senhor, juntos, como nosso irmão Cleito falou no nosso começo. É bom que os irmãos estejam em união. É muito bom estarmos na casa do Senhor. E eu vou começar, vai parecer que eu estou fugindo do assunto, mas eu prometo que tem a ver. Na quinta-feira anterior, a gente suspendeu o culto por uma abundância de pregação na nossa igreja, mas eu estava escalada para pregar. E como quinta-feira é o nosso culto de doutrina, eu ia falar de doutrinas batistas, princípios batistas. E um deles que eu queria me aprofundar é o princípio da cooperação, que é o que baseia tudo que nós somos enquanto Convenção Batista Baiana ou brasileira, enquanto Associação Batista Itapetinguense, porque essas instituições, digamos assim, elas não têm autoridade sobre as nossas igrejas. Elas não têm poder, digamos assim. Cada igreja é autônoma para fazer o que quer, digamos assim. A única exceção talvez seja o pastoreado, porque os pastores precisam estar alinhados com a ordem dos pastores, que inclusive o pastor Gildésio da nossa Igreja Batista Emanuel é o presidente da subsecção itapetinguense, mas a ideia não há de poder da associação ou da convenção dentro das igrejas. A igreja é autônoma para decidir sua diretoria, sua ordem de culto, seus ministérios, seus dias de culto, e nós temos essa autonomia. O que a convenção faz, o que a associação faz, é nos dar um conjunto, uma comunidade de irmãos em Cristo. Nós vemos isso muito presente na nossa Associação Batista Itapetinguense, porque nós percebemos, eu acho que eu talvez mais um pouco, porque eu sou parte da diretoria, mas nós temos nosso pastor Gamaliel da nossa igreja, que é o presidente da ABI. Então, nós o vemos indo nas igrejas que atualmente estão sem pastor, tendo este cuidado de celebração de ceia. Muito obrigada, meu irmão. De celebração de ceia e outras coisas, de uma ajuda de igrejas co-irmãs. Eu gosto muito dessa palavra, desse termo, igrejas co-irmãs. Nós somos de igrejas co-irmãs. Eu acho isso sensacional. Eu acho que nada é tão reflexivo desse princípio de cooperação entre igrejas do que nós estarmos aqui hoje. Eu acho que, enquanto associação, a gente vê isso em todas as nossas igrejas, mas principalmente nas 3 igrejas aqui representadas, a gente vê muito mais. A gente vê muita cooperação entre os nossos pastores, que são muito amigos, estão muito juntos. A gente vê a cooperação, inclusive agradeço por isso, os pastores das igrejas de vocês estiveram conosco na ausência do nosso pastor. Muito obrigada por terem emprestado eles um pouquinho para estar lá com a gente. Então, isso é o princípio batista de cooperação entre as igrejas. E que alegria é estarmos aqui. Que coisa melhor para provarmos o extraordinário de Deus em nós do que perceber o amor dele nesse cuidado que nós percebemos de estarmos aqui juntos enquanto igreja do Senhor. Por mais que venhamos de lugares diferentes, cidades diferentes, de famílias diferentes, com nomes diferentes, mas estamos aqui unidos por um só amor. O nosso Senhor Jesus nos trouxe aqui. E isso é feliz nós estarmos aqui neste lugar. E eu falo muito de batista porque eu nasci batista. Eu sei que não é talvez a... Concorda? Eu nasci muito batista. Inclusive, nasci batista aqui em Canaã. Acho que talvez vocês não saibam disso. Mudei para Iguaí com 3 ou 4 anos. Mas eu gosto muito de ser batista. Eu entendo que ser batista está, assim mesmo, no meu DNA de cristã. E que alegria estarmos aqui, porque somos batistas de uma mesma convenção, somos irmãos de uma mesma fé e ordem. E isso é feliz, isso é demonstração também do extraordinário de Deus. E aí, acho que demonstração também do extraordinário de Deus, e isso eu não sabia. O jogral que os meninos apresentaram aqui, eu não sabia que eles iam apresentar, não tive acesso, mas é justamente um pouquinho do que a gente vai falar aqui. A gente pensa em extraordinário, a construção da palavra em si é além do ordinário, além do normal, do natural, do que nós estamos acostumados. E aí pensa-se em algo muito grande, algo grandioso, um grande milagre, a gente vai ir para
para a Bíblia e ver histórias de homens e mulheres cristãos e como eles fizeram coisas grandiosas, mas que bênção é podermos observar o extraordinário de Deus em nós nas pequenas coisas. A coreografia dos meninos também não foi exatamente de propósito, mas fala também disso, de vermos a mão do Senhor no firmamento, num abraço, vermos o Senhor nos consolando quando os nossos corações estão chorando. Então nós vemos o extraordinário de Deus nas pequenas coisas. Nós nos sentimos amados e acolhidos por esse amor que é tão grande. E por conta disso, nós percebemos nos pequenos detalhes. Eu costumo falar muito com os meninos sobre como, se você coloca todas as coisas na mão de Deus, você começa a ver a mão de Deus em todas as coisas. E isso vai nos detalhes também, a gente pensar o extraordinário como as pequenas coisas. Então, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui essa noite. Que coisa maravilhosa é a cooperação entre igrejas batistas, que obriga vocês a estarem aqui me escutando numa noite de sábado. Mas é sensacional, glória a Deus porque estamos aqui. E a gente vai ler o texto. Cleiton me passou, e eu, pensando sobre o assunto, a gente vai passear um pouquinho nesse texto. O texto de 2 Coríntios 4. A gente vai ler o versículo do 1 ao 7. Se vocês quiserem colocar, a versão da minha Bíblia é NVT. A gente vai ler esse texto. O título que apresenta na minha Bíblia é Tesouros em Vasos de Barro. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. A minha versão não tem o extraordinário, mas o ponto da palavra ainda está aqui. E eu lendo esse texto, eu pensei em várias coisas, mas quando ele fala de luz no versículo 4, eu pensei em 1 Pedro 2,9. É um texto que jovem adora esse texto. Vós sois geração eleita. E eu gosto muito de pensar nesses textos que a gente tem às vezes como batidos, mas que a gente não pensa neles além dessa pequena parte. Vós sois geração eleita. Mas o texto continua: sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos um povo escolhido pelo Senhor. Escolha acreditar que aqui estamos em pessoas que já fizeram esse encontro verdadeiro com Cristo, que já tem esse compromisso, já tem esse relacionamento com o nosso Senhor. Então, eu vou falar como se fosse para crente nessa noite. Então, nós somos povo escolhido para anunciar a grandeza desse Deus que nos chamou das trevas. Estávamos desgarrados, estávamos em um mundo de trevas, mas Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. E o que nós estamos fazendo? Eu questiono muito isso toda vez que eu pego o microfone. O que a gente faz diante do amor de Deus? O que a gente faz diante desse Deus que nos chamou para uma maravilhosa luz? Estamos agindo de acordo? E isso vai muito além daquilo que nós vemos
aqui dentro da igreja. É muito fácil ser crente dentro da igreja, aqui neste templo, no templo da Igreja Batista Emanuel, no templo da nossa igreja, templos muito bonitos em que nós estamos com os nossos irmãos que nós vemos, e glória a Deus porque temos a oportunidade de estar em comunidade, mas nós precisamos buscar estar refletindo essa luz, sois luz do mundo lá fora. Uma coisa que eu gosto de observar, pelo menos na nossa igreja, é que todos os irmãos que trabalham em alguma área da educação, trabalham na educação cristã dentro da igreja também. Todos os professores ou diretores ou pessoas que trabalham em alguma escola na nossa igreja, eles trabalham também como professores de EBD, ou no Ministério Infantil, ou no Ministério de Jovens, ou no Ministério de Ensino. Então, isso é reflexão também do extraordinário de Deus. Nós que somos vasos de barro tão simples, mas que o Senhor nos dá essa graça de trabalhar na obra dEle. Ele nos usa, Ele coloca o seu grande poder em nós e nós podemos caminhar. E aí eu falo aqui sobre a questão do ensino, mas nós vemos isso em todas as outras partes que compõem uma igreja. A gente fala muito do corpo de Cristo, das muitas partes do corpo, e isso é interessante a gente pensar. Vou puxar para o meu lado. Sem a menina do Data Show, o culto não funciona do mesmo jeito. Sem as pessoas que tocam guitarra, bateria, violão, teclado, baixo, qualquer outro instrumento, sem as pessoas que cantam, sem as pessoas que levam a palavra, sem aqueles talvez que estão na recepção, na porta, com aqueles que estão nos visitando, sem as pessoas da zeladoria da igreja que mantém o templo da melhor forma possível. Todas essas pequenas partes, elas são necessárias para que o culto, para que a igreja caminhe. A gente tem na nossa igreja um ministério de oração e visitação muito importante, temos um ministério de ação social, temos um ministério com os jovens, com as mulheres, os embaixadores do rei, as mensageiras do rei. Então, todas essas partes do corpo de Cristo são necessárias. Então, que grande maravilha observarmos o amor de Deus, em que Ele nos deu a cada um de nós um dom diferente. Eu tenho um dom diferente do dom de Lore, que é um dom diferente do dom de Sarinha, que é um dom diferente dos irmãos aqui. Mas todos nós juntos somos mais do que necessários para que o reino de Deus seja propagado. Que coisa extraordinária podemos fazer parte disso. Então eu convido você que talvez ainda não tenha tido esse momento de se questionar qual é o seu dom espiritual, qual é a sua parte na caminhada cristã da sua igreja. Busque fazer isso. Busque fazer esse questionamento em que você pode ajudar. Jesus. Não vai derramar. Amém. Semelhantemente, ainda pensando nesse texto de 1 Pedro 2,9, fomos chamados a anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas. A gente pensa também, vocês já encerraram missões estaduais, eu vi que vocês já encerraram. Na nossa igreja ainda estamos em campanha de missões estaduais. E uma parte que eu gosto muito do texto utilizado pela CBBA quanto ao nossa divisa é: não esconderemos a nossos filhos, falaremos aos nossos filhos daquilo que o Senhor fez. Esse cuidado de cuidar da próxima geração, de estarmos continuando falando disso. Mas é também a gente pensar no salmista que fala que um dia anuncia a outro dia. O Senhor Jesus que diante dos seus acusadores falou: se esses daqui se calarem, as pedras clamarão. Então nós temos um privilégio. Falar do Senhor, estarmos aqui sendo convidados, como foi a grande comissão, a pregar o evangelho a toda criatura, é um privilégio. O Senhor não precisa que nós façamos. Se necessário, as pedras clamarão. Mas nós fomos chamados a fazer. Temos uma grande comissão, temos uma responsabilidade de pregar o evangelho, de expandir o reino de Deus aqui na terra.
Nós somos chamados a ensinar as pessoas, somos chamados a participar deste grande ministério que é a expansão do reino aqui na terra. Somos vasos de barro, contém um grande tesouro. A nós foi dada a palavra do Senhor para anunciar a outras pessoas. E esse texto, ele está cheio de pequenos tesouros que a gente pode pensar. Mas outra coisa que eu pensei, tanto quanto a isso também, é a questão das mensageiras e dos embaixadores do rei. Por quê? Corrija-me se eu estiver errada, eu não sou mensageira do rei, mas a divisa é: levanta e resplandece, porque já vem a luz do Senhor que vem. Então, eu acho que porque eu sou liderança dos jovens, eu penso nisso na parte dos jovens, porque os meus jovens são embaixadores e são mensageiras. E aí, no versículo 3, ele fala: se as boas novas que anunciamos, porque os embaixadores do rei têm a divisa lá em Coríntios, somos embaixadores por Cristo, chamados a falar das boas novas. Eu não vou lembrar o texto inteiro, mas os meninos sabem. Mas nós vemos aí reflexo também do que é o Senhor trabalhando nas pequenas coisas. Como a gente vê aí a luz sendo anunciada, as boas novas sendo anunciadas. E a gente está aqui num culto de jovens, e aí eu penso nisso porque a necessidade de falarmos aos adolescentes com a questão dos embaixadores e das mensageiras, da importância de pregar as boas novas, de anunciar a luz deste Senhor que nos chamou das trevas. Então nós vemos o trabalhar de Deus, o anunciar de Deus em nossas vidas, para que nós possamos falar aos outros. No versículo 4, ele nos diz: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Volto a pensar também no texto de 1 João 4,4. Filhinhos, vocês já têm desvencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. O espírito que está no mundo tende a cegar as pessoas que não têm esse conhecimento profundo que nós aqui temos da palavra do Senhor, do amor profundo dele que nos chama, nos salva, nos restaura. Essas pessoas muitas vezes estão cegas para muitas coisas. E o que nós estamos fazendo? Questiono novamente. Eu tenho certeza que você tem um parente, um colega de trabalho, um colega de escola ou de faculdade, um vizinho que não tem o conhecimento ainda da palavra. E talvez você ainda não tenha a intimidade para falar disso com ele. Eu sei que às vezes a gente não tende a conversar tanto com as pessoas, principalmente no mundo acelerado que a gente está. Mas nós fomos convidados a anunciar as boas novas. Nós fomos intimados a falar do amor do Pai, a levar aquilo que é transformador. Que Jesus tem um amor que transforma, que pode transformar a vida de qualquer pessoa, por mais afogada no lamaçal do pecado que ela esteja. E o que nós estamos fazendo? O mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Nós precisamos nos levantar como pessoas que reconhecem que somos falhos, sim, somos vasos de barro, sim, mas em nós foi confiado um grande tesouro da palavra. Nós fomos chamados a anunciar. Então, que nós tenhamos essa ousadia de falar com o nosso vizinho, falar com o nosso colega de trabalho. Eu acho sensacional pensar nas crianças. As crianças da nossa igreja, já escutei algumas situações delas falando com o coleguinha: olha, não pode fazer isso não, que papai do céu não vai gostar. Deus usa as crianças também, temos ministério infantil para ensiná-las no caminho que devem andar, e elas estão ensinando as suas colegas também. Os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, adultos e idosos da nossa igreja, todos nós somos chamados a anunciar o Evangelho, e nós precisamos tomar essa responsabilidade, esse privilégio como tal, não como uma obrigação que a gente faz, um trabalho, que coisa terrível que eu sou obrigada a fazer, mas como o privilégio que é
participar da expansão do reino de Deus aqui na terra. O texto continua falando: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Esse texto, esse versículo 5, ele tem duas partes que a gente observa e a gente pode pensar aqui de algo muito interessante. O primeiro é: não falamos de nós mesmos. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. A gente fala muito disso na nossa igreja quanto aos PGMs. A gente tem a ideia do pequeno grupo multiplicador, de uma vida de discipulado, de vida na vida, de trazer discípulos, de formar novos discípulos para o nosso Senhor. E os discípulos são de Cristo. Isso é o que a gente tem que ter em mente. E aí é um cuidado que nós temos que ter. Eu falo enquanto liderança de jovem na nossa igreja, eu sou líder de um PGM também. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar formando discípulos de nós mesmos. E isso é algo que a gente tende a fazer, às vezes, por uma proximidade, o cuidado de vida na vida, de estar cuidando da pessoa, mas com a atenção de que o discípulo é do Senhor. Ensine a palavra, ensine aquilo que vem de Jesus. Porque, e esse é um texto, um problema que aconteceu também com Paulo, que ele vai falar, ainda bem, se eu não me engano, em Coríntios mesmo, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, porque se eu não batizei vocês, e vocês já estão com essa divisão de quem é de Paulo, quem é de Apolo, Cristo por acaso está dividido? Então, o cuidado que nós temos que ter. Nós somos chamados a pregar o Evangelho de Jesus, que nós não coloquemos a nossa face adiante, mas que, como ele diz, o extraordinário de Deus em nós, vasos de barro com um grande tesouro, que nós reconheçamos que o que nós fazemos é por meio daquele que nos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. E aí, quando nós escondemos o nosso rosto e deixamos a face de Cristo brilhar, isso nos leva a uma vida que reflete nos outros. As pessoas não vão precisar necessariamente nos escutar para saber que há algo diferente em nós. Elas vão saber, porque quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, no nosso caminhar, as pessoas poderão perceber que nós somos diferentes, e somos diferentes por conta do nosso Senhor. O versículo continua falando: nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Nossa igreja, um subtítulo, digamos assim, é salvos para servir. Está escrito em várias das nossas coisas, nossos documentos da nossa igreja. Salvos para servir, fomos chamados para o serviço. E isso é algo sensacional da gente pensar também. O nosso Senhor, que é Rei, é Filho de Deus, que está sentado à direita do Pai, a Ele é dada toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ele se fez homem, veio aqui na terra, passou tudo que nós passamos e se ajoelhou e lavou os pés de seus discípulos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, esse é o nosso Senhor. É dele que nós temos o exemplo. Que coisa maravilhosa é pensarmos que esse Deus que é Rei, que é poderoso, que poderia continuar sentado confortável em seu trono de glória, ele veio aqui na terra para que nós possamos ter vida com ele. E aí ele veio e serviu e nos deu esse exemplo. Que nós possamos buscar ser também pessoas que servem, servos uns dos outros. Servimos a vocês, como ele diz aqui, mas a Bíblia vai trazer também, no Novo Testamento principalmente, muito a ideia da comunidade, que eu volto a falar disso. Uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, exortai uns aos outros. Então, no nosso dom espiritual, naquilo que Deus nos deu, aquilo que a gente sabe fazer, nós façamos para a glória dele, para servir uns aos outros. Eu lembro de uma vez, nem lembro quanto tempo tem isso, mas a gente estava na Emanuel.
as 12 igrejas. E aí eu falei disso, sobre quão maravilhoso é a gente ter o nosso irmão que nós vemos, o irmão que está do seu lado, que você pode ver. Nós não podemos ver fisicamente o nosso Deus, mas podemos ver ao nosso irmão, podemos servir ao nosso irmão. Os meninos falaram aqui, tudo que façam, façam como se fosse para o Senhor. Sirvamos uns aos outros como se fosse ao nosso Senhor. Convido você a olhar ao seu redor. Veja as pessoas que estão aí, membros talvez da sua igreja, membros de uma outra igreja que não é a sua, mas estes são os seus irmãos em Cristo. A todos esses que vocês olharam aí, para a carinha linda de todos vocês, foi dada a graça de ser salvo em Cristo, de ser justo diante do Pai por meio do sacrifício que Ele fez. E você pode ver esse irmão fisicamente e você pode servir a Ele de forma prática como se estivesse servindo ao seu Deus. Eu lhe convido a fazer disso a sua prática de vida. Que quando você for convidado a fazer algo pela sua igreja, que você faça com alegria, pelo seu irmão, faça com alegria, porque é para o nosso Senhor, aquele que nos chamou para algo maravilhoso, algo maior do que nós somos. Nós somos chamados a ser igreja, a ser corpo de Cristo. Então nós precisamos estar servindo uns aos outros com os nossos dons espirituais. O texto continua dizendo: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós temos essa oportunidade de olhar para o sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz e saber que nós fomos chamados, fomos justificados por Ele. E essa glória maravilhosa de Deus Pai, revelada em Seu Filho, deixa para nós o Consolador no Espírito Santo. Nós podemos continuar caminhando sabendo que está em nós também esse Espírito. Está em nós este poder, está em nós esta oportunidade de continuarmos revelando a glória dele para as outras pessoas. Continuo convidando você a questionar o que você está fazendo, o que você talvez acha que está fazendo, mas que pode fazer melhor. Volto a pensar isso, eu lembrei aqui agora, mas uma das coisas que a gente pensa enquanto diretoria da Associação Batista Itapetinguense é servir mais e melhor. E eu acho que os irmãos perceberam que ultimamente na ABI a gente vem ofertando oficinas, cursos, para que os irmãos, enquanto cooperação, nós possamos aprender mais como servir aos nossos irmãos, como propagar a palavra de Deus da melhor forma. Então, nós somos chamados a servir da melhor forma possível. Somos convidados pelo nosso Pai a fazer o que nós podemos fazer na força dEle. E eu tenho certeza que você está pensando aí em todas as limitações que você tem. Eu tenho várias. Eu não tenho dicção. Estou aqui pensando que vocês provavelmente não estão entendendo uma palavra do que eu disse. Deus proverá. Mas eu tenho esta é a minha limitação. Não parece, mas eu sou muito tímida também. Superei isso por conta da necessidade do cargo da igreja, porque a liderança de jovens não pode ficar quieta. Mas eu sou exemplo vivo do que, apesar de mim, o Senhor está fazendo alguma coisa por aqui. Anyways, mas nós podemos superar as nossas limitações. O poder que nós temos de pregar a palavra, de servir na nossa igreja, de fazer aquilo que é necessário para que o reino de Deus seja expandido aqui na terra, não vem de nós. Não é o que a gente sabe fazer. É o Espírito Santo que nos revela os dons. É o poder de Deus em nossas vidas que nos fortalece. É bom que nós pensemos nisso também, para a gente não estar achando que o que a gente faz é a glória nossa. A gente tende a fazer isso também, querer o aplauso, porque fez muito bem. Mas não, o que nós fazemos é glória do Senhor. Revelemos a glória do nosso Pai por meio daquilo que fazemos, porque é por meio dele que nós fazemos. É por meio dele que nós
caminhamos, é por meio dele que nós levantamos todos os dias e podemos glorificar o nome dele. Então, que nós possamos pensar nisso, não olhar para as nossas limitações, que são muitas verdadeiramente, mas que olhemos para o poder de Deus, o que ele pode fazer apesar de nós. E eu lhe garanto, meu irmão, o fato de que eu estou aqui com o microfone na mão e eu não estou tremendo é poder de Deus, porque eu 2 anos atrás não ia estar fazendo isso. Então, eu falo para você com garantia, com certeza, que aquilo que você está pensando aí, que é a sua limitação, que pode ser aquilo que você olha e fale, eu não posso servir na igreja porque eu não sei fazer isso. O Senhor pode fazer uma transformação na sua vida. Eu lhe garanto isso. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e Ele fará grandes coisas por meio de você. E aí a gente finalmente chega a Jesus. Que horas o culto termina? 9. Tudo bem, a gente vai terminar antes de 9. Está parecendo Gamaliel falando que a gente fica aqui até de madrugada. Versículo 7. Agora nós mesmos, como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. É o que a gente termina falando. Nós somos sim frágeis, nós somos sim limitados por diversas coisas. Talvez você esteja limitado por onde você mora, talvez você esteja limitado pelo seu trabalho, a sua escola, talvez você esteja limitado por uma habilidade que você não tenha, talvez você esteja limitado pela timidez. E isso eu sei, eu falo porque experiência própria. Talvez você esteja limitado por diversas outras coisas. Você tem fragilidade, sim, mas o poder de Deus, ele é capaz de fazer aquilo que você nem imagina. Volto a falar, alguns anos atrás, eu nem imaginaria estar aqui em frente a vocês, falando mais ou menos, mas estamos aqui, glorificamos ao nosso Deus. Então, o poder de Deus, ele é capaz de transformar. Ele é capaz de fazer você, que é limitado, com um coraçãozinho assim, talvez sofrendo com o luto, talvez sofrendo com alguma situação que aconteceu na sua vida, talvez sofrendo com diversas outras coisas. Você tem no seu coração nessa noite um tesouro maravilhoso, um tesouro que o Senhor colocou no seu coração. Não deixe que essa luz que você foi chamado a ser seja escondida debaixo de um vaso. Não deixe que a luz que o Senhor colocou no seu coração não esteja iluminando as pessoas ao seu redor. Que você possa olhar para aquilo que Deus te deu com um privilégio. Que você não deixe que isso seja limitado a você. Se eu não me engano, foi Billy Graham que falou que nós não somos represas da graça de Deus, nós somos rios conectados. A graça de Deus nos alcança e por meio de nós alcança outras pessoas. Nós somos pontes, nós somos rios, nós somos meios pelos quais o amor de Deus pode alcançar outras pessoas. Não deixe que o amor poderoso de Deus que te alcançou, não sei quantos anos de cristão você tem, mas não deixe que o amor de Deus te alcançou, seja lá por quantos anos, pare em você. Não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para a maravilhosa luz dele, para que você possa alcançar a outros. Que você tenha esse desejo do seu coração. Que toda pessoa que você passar, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, que você possa olhar para aqueles que ainda não conhecem ao Pai como o seu pessoal campo missionário. Que nós não possamos olhar para as pessoas que ainda não conheceram a graça de Deus e achar que está tudo bem, mas que nós tomemos essa responsabilidade para nós. Porque se eu e você não fizermos, quem vai fazer? Fomos nós que fomos chamados a
anunciar as boas novas do Senhor. Fomos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura, a fazer discípulos, a batizá-los, a ensiná-los e continuar ensinando-os. É isso que o poder de Deus faz em nossas vidas. E nós continuamos a cada dia caminhar, pensando que o nosso Senhor, aquele que colocou dentro de cada um de nós o seu poder, a sua graça, manifestou em nós aquilo que é poderoso dele, ele pode também transformar outras pessoas. Não existe uma causa perdida para o amor de Deus. Você talvez esteja pensando em alguma pessoa no seu ambiente aí que você talvez esteja se escondendo atrás de uma desculpa. Eu tenho certeza que esse daqui nunca vai para a igreja. Eu não vou nem falar nada porque eu conheço a peça. Lhe garanto, o amor de Deus é poderoso para transformá-lo também. Se eu não me engano, a campanha de missões nacionais do ano passado foi com o tema Jesus Transforma. Que nós tenhamos isso não como uma frase bonitinha que a gente fala, Jesus transforma, mas como verdade em nossas vidas. Jesus transforma. Ele pode transformar aquela pessoa que você pode achar que talvez seja verdadeiramente uma causa perdida. Eu lhe garanto que ele não é. Talvez você aí, de onde você está, você pode até tentar falar com essa pessoa, ela pode rir na sua cara, ou ser ignorante com você, ou ter uma reação ruim. Mas eu lhe garanto que a palavra de Deus ela não volta vazia. Talvez você não seja necessariamente um agente de Deus que vai transformar a vida daquela pessoa naquele momento, mas a palavra de Deus não volta vazia. Talvez aquela pessoa tenha uma transformação pelo Espírito Santo anos depois, quando você já não o conhece, mas o que você falou faz diferença, porque a palavra de Deus não volta vazia. Você é um vaso frágil de barro, mas em você foi colocado um tesouro. Não o esconda. Nós não somos piratas para estar escondendo tesouro em algum lugar e procurar depois. Nós somos chamados a ser discípulos de Deus, a transformar as pessoas, ser agentes de expansão do reino, alcançar outras pessoas. E é isso que nós entendemos como extraordinário. Você não precisa fazer algo gigante, algo um milagre poderoso. E nós acreditamos nos grandes milagres. Nós acreditamos que o Senhor pode curar uma pessoa que está com uma doença que os médicos já falaram que não tem mais volta. Nós cremos que o Senhor pode transformar uma situação, talvez, de dificuldade financeira, em que você acha que não tem condições, mas Deus pode fazer um milagre na sua vida. Talvez haja um relacionamento que você tem com seus pais, com seus irmãos, com algum parente, que você acha que não tem mais volta. Isso aqui a gente nunca vai conseguir mais reatar esse relacionamento. Mas o Senhor é poderoso. Não deixe que essas pequenas coisas sejam limitações na sua vida. Não deixe que aquilo que o inimigo muitas vezes está colocando como limitação na sua vida seja real um muro no seu caminhar, mas que você olhe para o Pai, olhe para o Senhor que é poderoso, olhe para todos os exemplos na Bíblia em que o Senhor, Ele restaurou vidas, Ele restaurou saúde, Ele restaurou relacionamentos. Quantas vezes o nosso Pai, Ele transformou aquilo que parecia impossível, e a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vemos um Deus que não perdeu nenhuma batalha, e a gente acha que agora Ele vai começar. Na sua situação, o Senhor Deus é poderoso. Nas grandes coisas Ele é revelado. No extraordinário, literalmente, Ele é revelado. Nos milagres que nós precisamos, Ele é poderoso para fazer. Mas Ele demonstra o seu amor extraordinário nas pequenas coisas. No amanhecer, em olharmos para o céu e vermos estrelas e a lua, e que rodam de uma forma maravilhosa, e nenhuma bate contra a outra, e a gente está aqui na terra, e o Senhor sustenta todas as estrelas e planetas. Este Deus é maravilhoso. Nós percebemos o amor de Deus no abraço que consola. As meninas ensaiaram essa semana, elas se abraçaram mais essa semana do que o restante do ano inteiro. Então, no abraço que você pode dar no seu amigo, no seu colega, no seu irmão,
o extraordinário amor de Deus em estarmos aqui nessa noite, de 2 cidades diferentes, 3 igrejas diferentes, mas aqui juntos porque servimos ao mesmo Deus extraordinário. Meu irmão, ele convida a olhar para as coisas e ver o poder de Deus, que é poderoso. É o poder de Deus que te tira da cama de manhã, que faz você respirar. Você não precisa pensar em respirar, mas você continua a cada dia. Então, o Senhor, ele é maravilhoso e ele se revela nas pequenas coisas. Um dia anuncia a outro dia. Nós falaremos aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Anunciemos o poder de Deus às pessoas, aqueles que precisam ouvir. Tenhamos esse compromisso verdadeiro com o nosso Pai, de falarmos daquilo que nós precisamos falar. Porque nós fomos chamados a isso. E se nós não fizermos, se nós cruzarmos os braços, quem vai? Se o povo de Deus, que foi chamado para a sua maravilhosa luz, não fizer, quem vai? Nós precisamos reconhecer isso e ver o privilégio que nós temos de estarmos aqui, sermos filhos de Deus amados e podermos participar da expansão do reino de Deus aqui na terra.